Olá, pessoal. Bem-vindo ao GastroTalks. Meu nome é Candice Krumel. Meu nome é Estela Marini. E hoje nós vamos falar sobre hábitos saudáveis, como criar e sustentar. E a nossa convidada da vez é minha co-host, a Estelinha. Bem-vinda, Estela! Muito obrigada, Candice. É o primeiro podcast do ano, não é mesmo? É nosso primeiro podcast de 2025 e, na verdade, a gente já está para gravar esse podcast outras vezes e a gente acabou passando outras coisas na frente. E como, assim, todo mundo faz essa lista de metas para o ano novo, para 2025, a gente pensou, bom, vamos tentar ajudar as pessoas, então, a pelo menos concretizar alguma dessas metas. Nem sempre a gente consegue concretizar todas, né? Mas vamos tentar ajudar. Pessoal, assim, no primeiro podcast de todos que a gente fez, a gente até falou um pouquinho da nossa formação e a gente fica dando umas pinceladas, assim, né, durante os podcasts, mas, assim, só para lembrar vocês, então, que a Estela não é só uma gastroenterologista normal, assim, aqui, nossa convidada. Na verdade, assim, além dela ter feito gastroenterologia lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né, onde ela foi minha R1, que foi a coisa mais importante, eu acho, na formação dela, obviamente, né. Ela também ela é mestre em gastroenterologia, né, pela UFRJ. Ela fez pós em neurociência, psicologia positiva e mindfulness na PUC do Paraná, é isso? Isso. Tá. E ela também é certificada pelo International Board of Lifestyle Medicine, que, para quem não sabe inglês, como eu não sei muito bem, é medicina de estilo de vida. E aí, Estelinha, nos conta, o que te motivou a se especializar em comportamento humano, assim? Então, Candice, é uma alegria falar sobre um tema que não é fácil, né? Mudança de comportamento, mas é um tema muito relevante, independente da pessoa que está aqui nos ouvindo, de ter ou não problema digestivo. Nós sabemos o quanto realmente o comportamento, ou seja, que determina muitas vezes o nosso hábito, ele é fundamental para a nossa saúde. E realmente eu comecei a minha jornada de interesse por comportamento humano a partir mesmo, eu posso colocar assim como um ponto inicial ali na época da pandemia. Na pandemia foi a época onde todos nós, de alguma forma, fomos convidados a desacelerar o nosso ritmo de vida. Então, eu tinha feito residência, nós fizemos residência juntos, a gente se acostumou a atender vários pacientes, aquele ritmo frenético de ambulatório. E aí, depois, quando eu comecei a atuar como gastro aqui em Caxias, não mudei muito o meu ritmo de trabalho. Então, eu atendia várias pessoas e vários pacientes e pouco tempo para cada paciente. E na pandemia foi aquele momento onde justamente a gente começou, claro que enquanto alguns consultórios, como o pneumo, né, eles ficaram realmente super lotados, os nossos consultórios, deve ter acontecido mesmo contigo, Claro. a gente evitava de ir a consultório médico, a não ser realmente em caso de urgência. E aí também pela questão do isolamento social, a gente começou a espaçar as consultas, ter mais tempo para cada um dos pacientes. E quando realmente eu comecei a ter mais tempo de conversar com os meus pacientes, eu comecei a me dar conta que aquele paciente ele voltava todos os anos com a mesma queixa. Então, o refluxo, uma vez por ano, pelo menos, o paciente com refluxo voltava dizendo: doutora, no passado eu consultei contigo, eu tinha, né, refluxo, queimação, azia, a senhora me deu um tratamento, eu fiz aquele tratamento, fiquei ótimo por alguns meses, voltou tudo de novo. E isso se repetia, não só no refluxo, mas os pacientes constipados, os pacientes com síndrome do intestino irritável, os pacientes que comem e têm uma tendência a estufar. E aí eu comecei naquele momento, a questionar a minha prática. Eu comecei a pensar, puxa, mas olha só, por que eu fiz medicina afinal? Eu não fiz medicina para ficar, entre aspas, enxugando o gelo. Eu fiz medicina porque eu gosto de cuidar das pessoas. Mas será que eu estou cuidando de verdade? Porque todos os anos o paciente está voltando com as mesmas queixas. Então, isso gerou uma certa inquietação, né? E como tu já me conhece, tu sabe que quando tem uma inquietação, eu vou atrás, né? De tentar achar uma resposta para aquela inquietação. E aí eu comecei a pensar que quantos dos meus pacientes eu encaminhava, né? Precisavam, por exemplo, melhorar a alimentação. Eu encaminhava para nutricionista ou
tinha indicação de começar a fazer exercício físico, encaminhava para atividade física e realmente fazia. Tu tem noção que eu disse mais ou menos assim de percentual do teu Não consultório? tenho, guria. Quantos por cento dos pacientes que tu indica mudança de comportamento e quantos realmente conseguem mudar comportamento? Cara, é bem a minoria, isso eu É a sei. minoria. Com certeza. Eu acho que é menos que 10%. Claro que eu não tenho essa minha casuística, mas certamente na literatura, né, sugere que é menos de 20% das pessoas que realmente conseguem, pela força de vontade delas, mudar comportamento. E tem assim, ó, ainda, tem aquela coisa de tu sentar e, tipo, ainda explicar por que ele tem que mudar um comportamento, que é uma coisa, que a gente precisa de tempo de consulta médica para fazer isso. E a outra coisa é tu falar, olha só, tá aqui uma lista de alimentos para te seguir, para tu excluir da tua alimentação. Ou dizer, olha só, tu precisa emagrecer 10% do teu peso corporal, tá? E segue o baile, né? Que na verdade, assim, teoricamente tu falou, mas tu não explicou por que tem que emagrecer, ou por que aqueles alimentos causam sintomas, né? Então tem Perfeito. isso ainda, né? Perfeito, exatamente. Então, nessa minha jornada lá na pandemia, eu me dei conta de que toda a nossa formação sólida em gastroenterologia foi focado em tratar pessoas doentes. Só que hoje, à medida em que eu eu escolhi atender os pacientes, me dedicar ao atendimento no consultório, esses pacientes doentes que nós tratávamos lá no clínicas enquanto residentes, eles não estavam mais no meu consultório. Não. Grande parte dos pacientes que procurava, eles não estavam ainda doentes, mas eles não estavam com saúde. E ajudá-los a ter realmente, para que eles realmente voltassem a ficar bem, sem todos os anos, né, voltar a ter aquele sintoma, era fundamental que eles passassem a fazer escolhas diferentes, ou seja, atuar na causa. E nós sabemos que o tratamento medicamentoso, ele, grande parte das vezes, ele não atua na causa. O remédio do refluxo, por exemplo. O remédio do refluxo, ele vai inibir a acidez, mas ele não vai mexer lá na válvula anti-refluxo, que é realmente o grande fator, né, que em função da alimentação, dos hábitos da pessoa, acaba realmente comprometendo o bom funcionamento do nosso esfíncter, da nossa válvula anti-refluxo. E na verdade, eu até estava ouvindo esses dias, eu acho que era um podcast que eu estava ouvindo, que o médico estava falando que se a gente pegar os pacientes com refluxo, menos de 10% tem aumento de acidez. A maioria é só a válvula que não funciona, que a acidez está normal dentro do estômago, mas a válvula não funciona. Então, a gente trata, na verdade, uma coisa que não existe, que é esse aumento de acidez, que isso não existe, né? Exato. E nesse processo de desacelerar a Candice, foi na época que eu comecei a estudar justamente a parte da importância dos hábitos para a nossa saúde. E aí veio muito o conhecimento da epigenética, que isso é algo recente, né? Porque até então, né, até muito pouco tempo atrás, nós achávamos que as doenças, a maior parte, né, do que realmente influenciava era a parte genética, e hoje a gente sabe que não, que é a epigenética, que é justamente os nossos hábitos, as nossas escolhas do dia a dia ligando ou não esses genes. E aí eu comecei mas eu tenho que saber ajudar meus pacientes a mudar comportamento. Se sozinho, se a força de vontade, se o simples fato de eu aconselhar no consultório não é suficiente, deve existir uma forma de realmente poder guiá-los para o caminho, né, para hábitos melhores. E aí foi que eu, lá em 2021, eu então comecei, né, a pós-graduação em neurociência para justamente entender melhor sobre comportamento humano, psicologia positiva também. E acho que isso é uma coisa muito legal da nossa especialidade. Os pacientes às vezes falam assim, doutora, o gastro ele precisa ter noções de psicologia. Sim, cada vez mais. A gente sabe que a gastro existe uma conexão direta cérebro-intestino. Então, nós sabemos o impacto cada vez mais, assim, a gente tem clareza do impacto das nossas emoções no sistema digestivo. E justamente a pós me ajudou muito a entender, né, como funciona o comportamento. E depois, na sequência, daí então, eu comecei a estudar o lifestyle medicine, o estilo de vida,
Que aí as pessoas ficam, tá, mas o que afinal é medicina do estilo de vida? Na verdade, medicina do estilo de vida do Brasil não é especialidade ainda médica, mas nos Estados Unidos sim. E aí, então, o que a medicina do estilo de vida me trouxe? Nós temos, né, dentro do estilo de vida, 6 pilares, que são os pilares da saúde. Não só da saúde digestiva, mas da saúde como um todo. Então, alimentação, sono, gerenciamento do estresse, atividade física, redução das substâncias tóxicas, aí viria parar o cigarro para quem fuma e reduzir o álcool. E o sexto são as conexões sociais. Pois bem, vocês talvez pensem assim, puxa, mas todo mundo sabe que esse é o caminho da saúde, é comer bem, é se exercitar, é dormir bem, é gerenciar o estresse, é reduzir os tóxicos e ter bons relacionamentos. É óbvio que a gente sabe que esse é o caminho da saúde. Mas o que justamente a medicina do estilo de vida me trouxe? Uma abordagem de como realmente ajudar as pessoas a mudar comportamento. Isso é o que realmente a medicina do estilo de vida somou na minha prática de gastroenterologista. Quase um GPS, assim, tipo, esse é o caminho mais fácil. Porque tem toda uma ciência por detrás da mudança de comportamento que eu desconhecia. Até então, eu achava que era a força de vontade das pessoas que faziam ela sair lá do meu consultório, ir lá no nutricionista, começar a fazer uma reeducação alimentar. E não é, vai muito além. Essa visão de que a força de vontade é o que realmente motiva as pessoas. Então, Candice, foi essa a minha jornada e justamente essa parte de comportamento, quando tu começa a estudar e começa a entender, como tudo na vida, né? A gente começa a ter expertise numa área, a gente quer estudar cada vez mais e esse caminho, então, ele começou lá em 2021 e ele cada vez assim se fortalece dentro de mim, essa clareza do quanto é importante nós auxiliarmos os nossos pacientes a mudar hábito, justamente a ter um estilo de vida mais saudável. Mas sabe, Stella, eu vou só fazer um parênteses sobre uma coisa que nós duas conversamos muito, né? Que é o negócio da consulta médica. Porque acontece, hoje, tanto o Sistema Único de Saúde como os planos de saúde, eles trabalham em cima de fazer uma consulta médica muito rápida. Eles pagam muito mal a consulta médica, muito mal. E para tu fazer o teu consultório se pagar e tu ainda ter um pouquinho de lucro, tu precisa colocar muito paciente ali. E no SUS também, assim, o SUS, assim, eu depois vou contar uma historinha para vocês, mas acontece, consultas médicas muito rápidas, elas fazem isso que tu fala, de tu tratar só o problema do paciente, dando uma solução para aquele pequeno problema, e a solução, uma solução óbvia, mas não uma solução que englobe tudo. Para tu conseguir, tipo assim, tu precisa de tempo conversando com o paciente, e tu precisa de tempo para explicar para ele as coisas. Então, infelizmente, assim, às vezes os pacientes reclamam que a consulta é muito rápida, mas é que o sistema de saúde hoje em dia foi montado para ter consultas rápidas, para a gente pedir exames, e os exames são bem pagos, né? Que é muito triste, a coisa mais importante do atendimento médico é a menos valorizada, Exato. Então, vou contar que eu atendo um ambulatório SUS, mas eu atendo ele há muitos anos. Quando eu comecei a atender, e eu tenho um compromisso depois, tá? Eu falei para eles, olha, pelo tempo aqui eu consigo atender 9 pacientes, tá? Para conseguir atender todo mundo. Daí, na primeira semana, eles marcaram 9. Na semana, eles marcaram 11. E na terceira semana, eles marcaram 16. Nossa! Eu falei, gente, eu falei 9 pacientes, como é que vocês acham que eu vou conseguir atender 16 pacientes quando eu falei que eu conseguia atender 9 naquele tempo? Então, eu atendi os 9, eu fui pro meu compromisso e voltei para atender os outros 7 depois, tá? Então, tu imagina que saco do paciente chegar às 7 da manhã para uma consulta e sair 1 da tarde, né? Claro. Mas, Candice, então, à medida em que eu fui estudando a parte do comportamento humano, a importância da mudança de hábito, que isso realmente era podia ser um divisor de águas na saúde dos meus pacientes, eu fui mudando também a meu modelo de atendimento, né? E isso tudo que eu vou falar aqui ao longo do podcast, eu consigo fazer hoje no meu consultório, sim. Por quê? Porque hoje eu não atendo mais convênio. Eu tenho 1 hora, a primeira consulta do meu paciente pelo menos é 1 hora que eu
que eu tenho, até isso, acho que isso é importante, porque talvez tenham colegas aqui da área que estejam nos ouvindo e dizendo assim, puxa, mas olha só, como é que a Estela consegue em 20 minutos de consulta de convênio fazer isso tudo? Não, eu não conseguia, eu conseguia ouvir o sintoma do meu paciente, entender o que era mais urgente naquele momento, solicitar os exames e depois na consulta de retorno olhar o resultado da endoscopia, por exemplo, no caso de refluxo, né? Olhar o resultado da biópsia, indicar a orientação. Claro, eu costumava entregar impresso já naquela época, orientações não farmacológicas, mas eu não me atentava a isso. Então, claro que essa questão do fator tempo de consulta, até porque para ajudar as pessoas a mudar comportamento tem algo essencial, que é a conexão, que é a relação médico-paciente. E aí tem algo muito legal que ontem eu estava revendo um TED de uma psicóloga, que é a Alian, que ela estuda muito comportamento humano, e ela mostrou um estudo que o pessoal fez da cirurgia torácica, que era assim, pós-operatório de cirurgia torácica. E aí o paciente lá na sala de recuperação e precisava de analgesia, estava com dor, precisava, né, de morfina, porque é uma cirurgia de grande porte. Eles estudaram a melhora da dor, a redução da dor, em 2 cenários. Uma era a morfina infundida ali na bomba, né? Então, sem ter o médico do lado, versus como é que o paciente se sentia se o médico estava lá do lado, conversando com ele, aplicando a morfina. E foi muito maior o percentual de redução de dor no que tinha realmente o profissional ali do lado. Então, e ela deu N exemplos, né, de trabalhos científicos que justamente mostram o quanto a conexão, o quanto eu me sentir que tem alguém ali comigo para me guiar naquele caminho. Eu digo que hoje o meu trabalho, né, de guiar os pacientes, claro, primeiro vem todo aquele processo de diagnóstico, de entender o que está acontecendo e de justamente buscar a causa. E geralmente, 80%, Candice, a origem real daquela queixa não está no estômago nem no intestino, está nos hábitos, no estilo de vida, na forma como eu, Estela, cuido de mim. E eu percebo cada vez mais que o meu papel hoje é guiar os meus pacientes, não é? Não é. Antigamente eu achava que o meu papel era curar, era cuidar das pessoas. Não, eu não tenho essa capacidade lá na Candice, cuidar da Candice. Isso é uma visão muito, eu digo até imatura isso. Quando tu era criança, a tua mãe te cuidava. Eu cuidei dos meus filhos quando eles eram bebês. Mas agora, à medida que a gente vai crescendo, né, quem tem a responsabilidade de cuidar da Estela sou eu. E eu preciso de um profissional para me guiar. É que nem nós, nosso papel de mãe, de pai, né? A gente vai guiar os nossos filhos à medida em que eles vão crescendo. Qual é o papel de um professor? É aprender as coisas pela pessoa? Não, é guiar ela, né? A Candice, por exemplo, que é professor da universidade. Teu papel é lá colocar conhecimento na cabeça dos teus alunos? Não, tu vai mostrar para eles o caminho. Então, eu digo sempre que hoje o meu papel muito na parte do tratamento, é como se eu fosse o GPS dos pacientes. Porque justamente, né, e aqui já entrando, eu sei que tu já vai me perguntar, né? O que afinal é um hábito? Um hábito nada mais é do que comportamentos que nós vamos fazendo repetidas vezes, até que se torne um hábito. Então, por exemplo, escovar os dentes. Quando eu era criança, eu não tinha o hábito de escovar os dentes. A minha mãe teve que ficar lá insistindo comigo. Estela, escova os dentes. Estela, escova os dentes. Estela, escova os dentes. Estela, escova os dentes. E eu fui fazendo isso repetidas vezes. Até que hoje eu não consigo mais dormir sem escovar os dentes. Por quê? Porque o meu cérebro foi fazendo, né, à medida que eu fui fazendo repetidas vezes, ele foi fazendo novos circuitos. Até que realmente aqueles foi fazendo como se fossem novas estradas, né? Novos caminhos. Até que agora eu não consigo mais dormir sem escovar os dentes. Por quê? Porque isso se tornou um hábito na minha vida. Mas aí a grande questão, aí que vem a grande dificuldade, né, Candice? Que puxa, como que eu faço para criar hábitos? Porque clareza, e hoje ainda mais nesse mundo com tanta informação, eu acho que ninguém discute mais que o caminho da saúde é comer bem, é se exercitar, é gerenciar o estresse, é ter um sono de qualidade.
e que o caminho da doença é o inverso, é comer mal, é viver estressado, é ser sedentário, é abusar dos tóxicos. Mas como mudar? E como sustentar isso também, né? Porque não é, às vezes, Exato. tipo assim, vira o ano, tu começa mega empolgadaço, daí chega lá março, abril, maio já foi, São as né? metas, né, que as pessoas têm. Eu acho isso muito É, legal, porque essa vontade inicial, puxa, no início do ano, eu vou fazer mais exercício, eu vou comer mais saudável. Muito legal, mas a questão é que a gente precisa ter mais clareza, porque simplesmente, eu quero comer mais saudável. Isso é muito inespecífico. não, e sem falar que janeiro e fevereiro costumam ser meses atípicos para a maioria de nós. A gente tira férias, tem menos trabalho muitas vezes, então é mais fácil tu fazer alguma coisa que tá fora da tua rotina. Quando chega ali março e abril, que a rotina volta e volta com tudo, a primeira coisa que tu vai deixar é aquele hábito que tu acha que não se encaixa muito bem, né? Exatamente. A gente precisa ter clareza que todos nós estamos na montanha russa da vida. E que nas férias é o momento onde a montanha russa está bem mais tranquila, está bem mais leve, não é? Sim. Mas à medida em que a gente volta para nossa rotina, e isso é muito legal o que tu está falando. Numa das formações que eu fiz em Mindfulness, a minha instrutora ela disse uma coisa que eu achei muito interessante, que é assim: quando tu tá com demandas muitas demandas da vida, eu tô lá, tenho que estudar para uma prova, tô finalizando o meu mestrado, tô com um monte de questões em casa com os meus filhos, filho doente. O que é a primeira coisa que a gente tem de atirar da nossa agenda? O tempo dedicado ao nosso autocuidado. Então, eu como de qualquer jeito, eu durmo mal, eu não me exercito. Então, justamente naqueles momentos de montanha-russa, assim, né? Punk, é a hora que eu mais preciso estar bem. É a hora que eu mais preciso realmente sustentar aqueles hábitos que faz a Estela se sentir bem para que eu consiga passar por esse momento de caos. E é justamente o que o nosso cérebro ele coloca como menos importante. Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente repensar. Eu estou num dia corrido, mas eu não vou deixar de fazer meu exercício físico, porque eu sei que isso vai me ajudar a encarar melhor e terminar melhor o meu dia. Não, e sem falar, como tu falou assim, a gente diminui o autocuidado. Então a gente começa a comer mal, não faz as coisas que fazem a gente dar uma desestressada, dorme pouco ou dorme muito, muito mal, daí fica mais irritado, e daí as coisas começam a dar errado, e daí tu fica mais irritado ainda, daí tu corta mais ainda, e vira com um ciclo vicioso que tu não consegue sair daquilo ali, entendeu? Porque, tipo assim, as coisas não funcionam mais harmonicamente, né? Porque tu não tem harmonia também, né? Exato. Quando eu trabalho, então, a parte de mudança de comportamento, né, na primeira consulta, uma das, né, a gente sabe que é o principal fator, né? Claro que o start, aquela vontade, a motivação, ela é fundamental, sim. A motivação, ela é essencial para a mudança de comportamento. Se eu começo, vou comer mais saudável, mas o que está me motivando a fazer isso? E aí que vem a questão da motivação. O que hoje nós sabemos, né, na ciência do comportamento? Que não são as motivações externas que vai fazer com que realmente a Candice mude e sustente essa mudança. O que vai fazer a Candice realmente mudar e sustentar são tu olhar para as tuas motivações internas. Ou seja, vou dar um exemplo para facilitar para vocês. Vamos supor que eu queira emagrecer porque agora é verão, eu vou para a praia, né? Então, eu quero estar mais bonita, né? Tipo pro biquíni, né? Para os outros. Aí tu vai lá para academia, tu te puxa, tu perde lá aqueles 2, 3 quilos, que sempre todo mundo tem os 2, 3 quilos para perder. Tá, ok. Passou a praia, passou o verão, a minha motivação já foi. Por outro lado, se eu pensar assim, puxa, olha só, eu tô com excesso de peso. Meu peso que eu me sinto bem é 64 quilos, eu tô lá com 66, 67. Tá, mas olha só, por que eu quero perder peso? Eu sei que eu sei que na minha família tem histórico de diabetes, eu sei que a minha glicose, ela
tá ali no limite. Eu quero envelhecer com saúde, eu sei que o excesso de peso pode atrapalhar, é fator de risco para um monte de doença, e eu realmente não cabe esses 3, 4 quilos na minha busca de envelhecer com saúde, de justamente me sentir bem. Então, assim, eu vou fazer as mudanças necessárias para que eu perca peso. Eu quero, por exemplo, na pessoa que já tem os netos, eu quero poder brincar com os meus netos. O que me motiva a mudança? Então, precisa ser algo maior e interno, que diz respeito à tua vontade, ao teu objetivo, à tua busca para a tua vida. O que a gente vê muito na prática é um susto, né? A pessoa, tipo, tem um infarto, ou faz um AVC, ou a pessoa vai ver os exames de sangue, está diabética já, então vem esse susto e dela, não, realmente vou ter que mudar, porque senão alguma coisa mais grave vai acontecer, né? Uma neoplasia, né? Um câncer. Então, o que a gente vê muito na prática, a pessoa toma um susto assim, dela, não, então agora eu vou mudar, né? Mas aí mesmo levando o susto, Candice, né, que daí seria mudar na dor, né? Se fala assim que a gente muda ou no amor ou na dor. Ou na dor. O que também a gente percebe isso no consultório também. Muitas vezes, quando o que motiva a pessoa é a dor, se ela não para e tem clareza do que ela busca daqui para frente, ela infartou, ela parou de fumar 2, 3 meses, quando vê ela voltou a fumar de novo. Então, o que acontece? Isso é muito importante a gente ter essa conexão, eu digo, né, de novo, a gente parar e se reconectar com a nossa busca. Hoje nós vivemos num mundo hiperconectado e desconectado. Então as pessoas ficam cada vez mais desconectados de si mesmo. Por quê? Porque hoje aquele tempo onde eu me conectava comigo, que é o ócio, ele está cada vez mais curto. Já parou para pensar nisso? Quanto tempo? O ócio era o momento onde eu ia no banheiro e ficava lá, né? O ócio era o momento onde, pós a refeição, eu sentava lá no sofá e ficava, como a Candice fala, de boas. Hoje em dia, o celular ocupou esse tempo do ócio. Muitas vezes. Não tem mais ócio, Guria. E aí, justamente por nós não termos esse momento de ócio, que é o momento onde tu para e pensa, tu acaba entrando no modo máquina de viver, onde tu não pensa. Até na mudança de hábito isso acontece. Sabe que aconteceu uma coisa muito interessante esses dias? Eu fui buscar uma coisa numa loja e daí eu estacionei o carro e eu só tinha que pegar o negócio na loja, daí eu deixei bolsa, tudo lá no carro e andei ali uma meia quadra até a loja. Quando eu cheguei, a loja estava fechada, faltava 10 minutos para ela abrir. E eu pensei, 10 minutos, vou ficar aqui esperando, né? Não vou voltar pro carro. Sentei na frente da loja e fiquei 10 minutos ali sem fazer nada, olhando os carros passar, olhando pro céu. Eu não lembrava a última vez que eu tinha feito isso, de ficar 10 minutos sem fazer absolutamente nada. E tu não percebeste que daí, realmente, daí o tempo volta a ter 10 minutos? Meu Deus, demorou muito tempo pra passar. Demorou muito, exato. Porque a nossa mente, com tanto estímulo da tecnologia, ela tá... nós estamos passando pelo mundo a 200 km por hora. Né? Tem um livro que eu li muito legal sobre o tempo, que justamente a Isabela Camargo, a escritora que escreveu, ela coloca assim... eu sei que é aquela que teve burnout, né? Isso, exato. Ela coloca a inquietação dela, ela entrevistou uma série de pessoas, é um livro muito legal. E aí, ele me ajudou no passado a parar e pensar e valorizar mais o meu tempo. Será que o tempo está passando mais rápido ou nós estamos passando mais rápido por ele? E aí, justamente, a gente entende que por conta a nossa mente está no modo automático, ela está sempre lá na frente. Então, nós podemos, né, voltar a ter, né, antes de mudar um hábito, parar e pensar. O que realmente está me motivando? Eu quero fazer exercício. Tá, mas o que me motiva a fazer exercício? Eu quero, por exemplo, o meu projeto no futuro, né? Eu quero envelhecer bem, com autonomia, né, com saúde, se possível não depender tanto das outras pessoas. Puxa, e o que eu preciso fazer para que eu chegue lá aos 70, aos 80, aos 90, podendo ir sozinha no banheiro, podendo ir viajar, né, podendo desbravar o mundo? Eu preciso do meu corpo saudável. E o que eu preciso fazer para ter o corpo saudável? O exercício físico, a gente sabe que é um pilar fundamental.
Então, esse é o primeiro passo para a mudança, é buscar dentro de você o que realmente, por que tu queres mudar aquele hábito. E aí, muitas vezes, a gente se depara com uma coisa que é o modelo mental, que eu acho isso muito legal a gente falar sobre, né, nesse momento. O que é o modelo mental? Na verdade, o modelo mental é a lente que a gente usa para organizar que nosso... Isso é muito de cada um, né? A gente está toda hora recebendo informação, mas como que eu olho para aquela situação? Isso tem a ver então, com o nosso modelo mental, que ele pode ser fixo ou ele pode ser de crescimento. Então tem aquele livro que é Mindset, né? Que é isso, é um modelo mental. Eu já li esse livro. Exato. E muitas vezes, para nós mudarmos o comportamento, a gente tem que sair desse modelo mental fixo, que é aquele modo assim, Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Não! Não! Eu nasci sedentário, eu vivi sedentário, eu vou ser sempre sedentário. Não! É possível mudar. Então, justamente no modelo mental, né, quando a gente tem esse modelo mental de crescimento, tu começa a te dar conta, não, mas olha só, ok, até aqui eu fui sedentária, mas a partir de agora, isso não está mais de acordo com o meu projeto futuro de envelhecer com saúde. Então, assim, eu vou achar uma forma de voltar a ser uma pessoa ativa fisicamente. Então, é muito importante nós quebrarmos essas barreiras que a nossa mente vai dizendo que, não, eu sou preguiçosa, né? Vai criando aqueles estereótipos. Não, eu não, não, academia não é para mim. Não é para mim até esse momento, não quer dizer que a partir de agora... Nós hoje já falamos sobre isso, que na verdade, assim, nós duas não ia na academia e nós duas começamos a ir, agora eu fico enchendo o saco dos meus pacientes, assim, de uma maneira meio chata até. Mas sabe uma coisa que eu acho que faz diferença, Estela, às vezes, talvez, é a gente estudar aquilo que a gente quer mudar. Exato. Porque dá um embasamento, pelo menos pra gente, né? Tu dá um embasamento científico para aquelas coisas, elas fazem muito mais sentido dentro da tua cabeça. Então, Exato. assim, eu sabia que tinha que fazer exercício físico e tava lá na recomendação da Associação Americana do Coração, lá de cardiologia. Tem que fazer 150 minutos por semana. E eu falava para meus pacientes, tem que fazer 150 minutos por semana. Parecia um papagaio, né? Daí, quando, tu começa a estudar, assim, a importância da atividade física, a importância da criação de músculo, como os pacientes que têm mais músculo na coxa caem menos depois de 70 anos de idade, como eles fazem menos fratura de quadril, como eles têm menos Alzheimer, como eles fazem menos... Cara, as coisas fazem sentido, não, Exato. Eu tenho que fazer exercício. Exato. Né? Isso é a motivação interna. É tu entender o que aquela mudança vai trazer para a tua saúde. Às vezes eu dou coisa para meus pacientes ouvir de podcast, dou livro para eles lerem, falo assim, olha, para tu tentar entender por que isso é importante, né? E aí, Candice, vem algo que aqui é fundamental nós entendermos, que como tu estava falando antes, né? É essa motivação essa clareza, né? Essa clareza dos benefícios. Isso. E a questão do exercício, que eu acho que é uma das grandes buscas das pessoas, né? Então, assim, o exercício físico, ninguém mais questiona que o exercício é fundamental para envelhecer com saúde. Só para ter uma noção, tem um estudo de acompanhamento daqueles, assim, com muitos pacientes, mais de 700 mil. Aquele tipo Framingham, sim. Que mostrou uma redução, para quem é fisicamente ativo, uma redução de mortalidade de 46%. 46% em desfecho duro, que é mortalidade. Me diz qual o remédio no mundo que reduz mortalidade em 46%, sem falar de todos os outros benefícios. Mas olha só, enquanto eu, Estela, antigamente, na minha versão do passado, para mim, atividade física era para perder peso. O meu modelo mental... Ou deixar o bumbum duro. Dizia assim, exato. Então, assim, exercício físico é para perder peso. Então, aí quando eu queria perder peso, eu ia lá, me matriculava na academia, fazia exercício por um tempo, aí conseguia perder aqueles 2 quilos, aí eu parava de fazer exercício, porque atingi meu objetivo, a motivação foi embora e segue a vida, e daqui a pouco voltava para a academia de novo. Até que um dia eu fui entender que, gente, perder peso é só um dos benefícios, e a gente sabe que ele é
só pelo exercício em si, ele é pouco. E aí, o que acontece? Quando a pessoa não tem clareza do grande benefício da atividade física, ela acha que é só para perder peso, ela daí se matriculou na academia, 1 mês não perdeu nem 1 quilo. O que vai acontecer? A motivação dela era externa, ela perder peso, ela não conseguiu atingir. Ela já vai desmotivar e ela não vai mais. E outra questão importante, às vezes as pessoas pagam um plano anual achando que isso vai fazer elas irem na academia. Quando atinge o bolso, não! E aí, Candice, vem. Então, a motivação é o primeiro passo. O segundo, vem aquela ideia de criar novas estradas, para criar, então, para um comportamento, para nós termos um novo hábito, a gente precisa, então, fazer um comportamento repetidas vezes, como eu falei no podcast. É muito mais fácil nós começarmos por um comportamento que nós já tínhamos no passado que criar um comportamento novo. Ou seja, imagina, né, os hábitos como sendo novas estradas do nosso cérebro. O que é mais fácil, Candice? É tu abrir uma estrada nova do zero ou tu pegar uma estrada que ela já é conhecida, mas ela tá esquecida e tem uns matos no meio do caminho? O que é mais fácil? O que vai demorar menos tempo? É criar uma nova... mato, né? Tu só pega o facão e vai abrindo. Exato. Então, vamos supor que o nosso objetivo seja fazer exercício físico. Já entendi. Ele está alinhado com o que eu busco de envelhecimento saudável, que eu busco para minha vida. Ótimo, maravilha. Segundo passo. O que eu já fiz de exercício físico no passado? Antes de tu pensar assim, eu vou para academia. Não, olha só. No passado, o que tu já fez de exercício? Eu jogava tênis. E como era jogar tênis? Como eu gostava de jogar tênis. Então, eu sempre digo para os pacientes, quando eu vou abordar o pilar do exercício, eu sempre, na minha anamnese, quando eu converso com o paciente, eu pergunto, qual exercício que você já fez no passado? Eu jogava futebol, eu jogava tênis, eu caminhava. Então, é mais fácil, já existe aqui esse circuito, só tem um mato no meio do caminho. Mas ele já está aqui, ó. Já está aqui. Por exemplo, há um tempo atrás eu voltei a dançar e eu já dançava. Então, para mim, foi muito rápido criar esse hábito da dança. Por quê? Porque eu já gostava de dançar, só tinha mato no meio do caminho. Então, o circuito já estava pronto. E aí eu comecei daquela preguiça inicial, né? E aí eu comecei e aí foi muito mais rápido do que, por exemplo, o beach tênis, que eu comecei um hábito novo. Demorou mais tempo. Então, o segundo realmente é a gente criar essas estradas, ou seja, fazer uma determinada atividade repetidas vezes até que a gente vai gerar um novo circuito, sendo mais fácil retomar um hábito antigo, né, do que criar um hábito novo. Mas é possível? Sim. Quantas vezes eu preciso fazer um determinado comportamento para virar hábito? Isso é uma discussão na literatura. Mas a questão aqui, pessoal, tem, então, livro que fala que é 21 dias, tem outros, né? Tem o Bons e Maus Hábitos, que fala que a gente precisa repetir 66 vezes o comportamento para virar hábito. Não existe, a questão que a neurociência hoje chega à conclusão é que não existe um número mínimo de vezes. Guria, eu acho que é quando ainda faz sentido para ti o negócio, né? E tem muito a ver com o sistema de recompensa também. Isso tem muito a ver. Por exemplo, assim, é muito mais provável que um comportamento vire hábito quando ele dá muito prazer para ti. Uhum. O que é mais fácil? O hábito de tomar água ou de tomar café? Depende, né? No verão. Não, mas assim, tipo ali na pandemia, que eu comprei um curso online para fazer e eu fiquei 2 anos acordando todo dia às 5 da manhã. Eu pensei que o negócio tinha se tornado um hábito, mas no momento que eu não tinha mais que assistir aula, eu voltei a acordar às 6:30. Exato. Entendeu? Então, a tua motivação era externa, ela era... Exatamente. Não era assim, então mesmo eu ficar 2 anos acordando às 5 da manhã, quando eu não precisei mais, o meu corpo disse assim, então agora tu volta às 6:30. Na verdade, essa tua mudança ela foi no automático. Tipo, eu tenho que ter mais tempo para estudar no horário que eu consigo às 5 da manhã. Então, tu nem parou para pensar nos benefícios. Então, depois que a gente terminar o podcast, a minha sugestão, se tu quiseres voltar a acordar às 5 da manhã, é que tu coloque no papel os benefícios de tu acordar às 5 da manhã. Não, eu comprei mais uns cursos, então eu vou ser obrigada a acordar às 5 da manhã de novo. Só que eu tô empurrando com a barriga. Eu ia começar dia 2.
Eu pensei, não, mas eu vou começar depois das férias. Legal. E aí vem, Candice, então, primeira, motivação interna. Segundo, criar novas estradas. Ou seja, justamente, ou, como eu disse, né? Ou reativar estradas, ou seja, hábitos que eu já tinha antes. E essa questão de retreinar o nosso cérebro, né? Que é justamente isso, é fazer novas conexões, só que isso demora, não é do dia para a noite. Então, por exemplo, né, vamos fazer uma comparação com o caminho mesmo, do meu caminho para o consultório. Eu fui fazendo repetidas vezes o mesmo caminho, até que seguir aquele caminho se tornou um hábito. Hoje, se eu quero fazer um caminho diferente, eu tenho que parar e pensar, porque no automático o cérebro vai me levar para onde? Sempre para aquele caminho. Então, o que acontece? Se eu quero... Então, no início dá muito trabalho fazer um novo caminho, porque eu tenho que pensar. E lembre que o nosso cérebro é um circuito elétrico. Ele não quer gastar energia. Então, no modo automático de viver, que é mais ou menos 46% do nosso tempo, acho que agora com a pandemia até mais tempo, viu? Mas esse estudo é antigo. 46% do nosso tempo a gente não pensa. A gente vai fazendo, né, atividades, enfim, que já está no modo automático, ou seja, que tu não precisa pensar porque o cérebro já sabe fazer sozinho. Então, abre porta, fecha a porta, toda aquela, né, monte de atividade que a gente faz, que depois a gente pensa, mas será que eu fiz aquilo? Porque tu fez no automático, né? Então, realmente a gente precisa, para mudar hábito, retreinar o nosso cérebro. No início, não adianta, tem que parar e pensar. Olha só, eu tô com preguiça, mas eu vou para academia mesmo assim. Porque se tu deixar pela vontade do teu cérebro, ele vai querer ficar maratonando Netflix. É óbvio. Porque o que dá prazer imediato? É tu lá pegar a roupa, tirar o carro da garagem, ir até a academia. Vai te dar prazer, mas não vai ser imediato, como, por exemplo, tu sentar na frente da televisão e ficar lá maratonando uma série, por exemplo. A terceira questão, Candice, que eu acho que isso aqui é uma questão que é muito, muito importante, que é despertar o sentimento. Como assim? Então, eu já entendi a minha motivação, eu já busquei criar uma nova estrada. Então, vamos supor no exercício físico, né? Já entendi o que me motiva, eu já vou começar a caminhar, que era um hábito que eu tinha no passado, ótimo, maravilha. Mas o que vai fazer? Então, eu comecei, estou motivada, maravilha. O que vai fazer? Caminhei o primeiro dia. Aí, caminhei o segundo dia. Aí, no terceiro, aquela motivação. Porque a motivação é isso, dá e passa, né? Dá e passa. É isso que eu te falei, né? Mas o que na ciência do comportamento, o que a gente estuda? Que o que faz o ser humano realmente voltar a praticar aquele comportamento é o sentimento de prazer que ele traz. Então, se o exercício eu fizer no automático, vou lá fazer academia, vou lá caminhar, e eu não, no término, não parar para sentir como eu tô agora, dificilmente, quando der a preguiça, eu vou conseguir vencer a preguiça da minha mente. O que vai fazer eu justamente amanhã voltar a caminhar é aquela sensação, terminei minha caminhada, respiro fundo. Ai, olha só, eu tava com uma preguiça de acordar às 5 da manhã para me exercitar, mas eu tô me sentindo tão bem, e esse sentimento, que daí outro dia, eu tô com uma preguiça de levantar, mas eu sei que depois eu vou me sentir tão bem, é isso que vai fazer tu vencer a preguiça do cérebro e de novo fazer, e de novo fazer, e de novo fazer, até que se tornou um novo hábito na tua vida. Não sei se faz sentido para ti. Para mim, na verdade, é o contrário. É não fazer negócios, eu me sinto tão mal que eu não faço, que eu penso assim, não vale a pena aquele sentimento de culpa, tá? Mas também, não deixa de ser ativar então, os assim, sentimentos. Se eu não vou na academia por preguiça, eu passo o dia inteiro ruminando aquele sentimento de culpa. Então, eu penso assim, eu vou me sentir tão mal se eu não for, eu vou passar o final de semana inteiro, tipo assim, dizendo, Candice, que horror, por que você fez isso consigo mesma? Que eu vou ir só para eu me sentir bem, para não me sentir mal, entendeu? Mas não deixa de ser ativar os sentimentos, porque a gente acha que basicamente a motivação, e não é só a motivação. Não, tu tem que ter disciplina. Vai te dar aquele impulso inicial, mas o que vai te sustentar é o sentimento, é a tua sensação. A Alice tem uma gatinha ali atrás, né? Eu vi.
Eu vi ali aquela Acordou gatinha. cedo. Bom, Aham. e aí muito também, Candice, essa questão do sentimento é nós ativarmos aqui toda a nossa neuroquímica cerebral. Então, nós sabemos também que tem uma maior chance de virar hábito quando aquele hábito consegue liberar o quê? Ocitocina, dopamina, endorfina, serotonina. Então, por exemplo, caminhar, né? Atividade física, ela libera endorfina, a gente sabe disso, né? Que dá aquela sensação de bem-estar, que é o analgésico natural. Mas também, por exemplo, se eu caminho na natureza, vai me ajudar a liberar outros neurotransmissores, vai me ajudar a liberar, por exemplo, serotonina. Se eu caminhar com alguém, vai me ajudar, vai liberar Liberar também ocitocina. ocitocina. Então, essa neuroquímica, então, justamente buscar hábitos prazerosos no primeiro momento, que sejam bons hábitos, né? Que estão realmente que vão somar na sua busca por saúde. E aí a quarta questão que eu trouxe para a gente conversar é que, então, além de ter as motivações, além de criar, né, novos circuitos, ou seja, eu ter clareza de qual hábito que eu realmente quero desenvolver e, se possível, como eu disse, começar por algo que eu já fazia. E aquilo, aí eu comecei, voltei a caminhar. Ok, maravilha. E aí isso vai despertar de novo a vontade de exercitar. Mas olha só, para continuar caminhando, eu preciso fazer reforço muscular, senão eu vou me lesionar. E aí eu vou para musculação. Aí, às vezes, na musculação, eu preciso de um personal para me ajudar, porque sozinho eu não vou conseguir. Até que, né, fazendo repetidas vezes, daqui a pouco o teu corpo começa a ter necessidade. Mas, gente, eu vou te daquela. falar assim, ó, pra quem não gosta de musculação, é importante ter um personal, né? Exato. Pra quem não gosta de musculação, faz toda a diferença. Toda a diferença ter alguém do lado ali te falando o que fazer e, né? Eu acho que pra mim, assim, fez muita, muita diferença isso, sabe? Exato, e eu acho que a musculação são poucas pessoas que realmente gostam, viu? Eu acho que para mim, pelo menos, assim, não é algo que me libera tanta a minha neuroquímica cerebral não é tão ativada na musculação como é na atividade aeróbica. Eu gosto Uhum. muito mais de caminhar, de correr, de dançar, de jogar beach tênis do que fazer musculação, mas para que eu continue ativa, é fundamental ter o meu músculo, como a gente já conversou aqui. E aí tem mais algumas questões que reforçam que vão ajudar na mudança de hábito, que é então, como nós falamos antes, a ter companhia. Os estudos mostram que, por exemplo, se eu começar uma atividade física tendo a companhia de alguém, tem 60% mais chance de eu persistir. Então, vou dar um exemplo aqui na nossa casa. Eu e meu marido, a gente começou a se exercitar de manhã juntos. E eu vejo como a gente está tendo uma rotina, né, criou o hábito de todos os dias nos exercitarmos juntos. Quando eu não tinha a companhia dele, dava preguiça, sabe aquela coisa? Não, aí um acaba estimulando o outro. Então, isso é muito importante. Se você puder ter companhia de alguém, ótimo. Outra ponto importante, a consistência. Para muitas vezes nós criarmos o hábito, eu vou fazer exercício 2 vezes por semana. Vai ser difícil criar o hábito. Aí terça e quinta, tá, mas e aí? Então, talvez nesse primeiro momento, se o seu objetivo é realmente criar o hábito, precisa fazer com mais frequência. Para que justamente, e de forma consistente, para que justamente ele se consolide. E se tu botar terça e quinta, tu tem que ser meio religioso nisso. Tipo, não, é terça e quinta. Eu, tipo, tem que ir mesmo, né? Prioridade número 1 na agenda, Exatamente. né? Tem algo que eu acho muito legal também da ciência do comportamento que a gente estimula os pacientes, que é ter um gatilho que vai te levar para aquele hábito. Então, vamos supor, né? Eu coloquei aqui o exemplo de fazer exercício cedo. Qual é o meu gatilho? Eu já deixo a roupa separada no dia anterior. Então, de noite eu já arrumo a minha roupa da academia, já deixo ali, né, tênis, enfim, tudo certinho. E aí toca o despertador e aí a minha roupa já tá ali. Porque daí toca o despertador e tu pensa, então eu vou ter que levantar e ir lá no guarda-roupa, escolher a roupa. Pensa que o teu cérebro ele é preguiçoso, ele tá achando qualquer desculpa para tu continuar na cama. Então, se tu deixares esses gatilhos, por exemplo, o hábito de tomar água, para mim eu tenho que ter a garrafinha ali.
Se a garrafinha não tá do meu lado, se o copo não tá do meu lado, eu não vou tomar os 2 litros e meio que eu preciso por dia. Não, e também tentar fazer coisas que não tem que sair tanto da tua rotina, né? Não adianta tu pegar a academia mais top que fica a 45 minutos da tua casa. Exato, né? porque senão não vai ser sustentável. Tem que ser alguma coisa que tu consiga encaixar na tua rotina que não mude muito o resto também, né? Eu digo, né? Vou fazer academia no final do dia, já coloca a bolsa, a roupa da academia no carro. Porque se tu for dar aquela passadinha em casa, a chance de não ir para academia é muito grande. Então, Não, e eu sempre acho melhor essas coisas colocar no início do dia do que no final do dia. No final do dia, a gente quer fazer coisas que nos dão muito prazer, né? Exato, porque a gente tá cansado. A gente tá cansado, o nosso cérebro entrou já no modo, tipo assim, eu não tenho mais energia para gastar com absolutamente nada. Então, eu vejo que quando eu não vou na academia de manhã, eu falo, não, eu vou ir de tardezinha, então, de tardezinha, olha, só falta eu ir na calçada chamar paciente para entrar para atender mais paciente para me atrasar e não ir na academia, entendeu? Exato. Porque eu entro numa vibe que eu começo a achar tudo que é desculpa para não ir. Exato. Mesma coisa acontece comigo. E aí, Candice, vem um outro ponto que eu acho fundamental aqui, que eu sempre trabalho com os meus pacientes na primeira consulta, quando eu estou né, auxiliando eles na mudança de hábito, que é eu, Estela, entender quem é a pessoa mais importante e prioridade número 1 na minha agenda. Eu sei, é tu. Enquanto eu, Estela, não tive clareza de que eu sou a prioridade número 1 na minha agenda. Claro, enquanto os meus filhos eram bebezinhos, eles eram pequenos, dependentes, é óbvio que eram eles, mas eles já cresceram, eles já estão numa condição, eles já têm uma certa autonomia. E daí, de novo, vem, né? A quem cabe cuidar da Estela? É eu. Então, o meu compromisso número 1 do dia é cuidar de mim. Depois da minha família. Máscara de oxigênio no... Exato. Primeiro eu vou colocar em mim, depois eu vou cuidar da minha família. E depois eu vou para o meu trabalho. Enquanto eu não me empoderei da minha agenda e me coloquei, né, como prioridade número 1, nunca tinha tempo para o meu exercício, nunca tinha tempo para organizar minha alimentação, porque mudar hábito, ter hábitos saudáveis requer também organização. Porque se tu não tiver uma organização, tu não tiver na tua geladeira fruta, legume, por exemplo, tu vai para o biscoito, que é o caminho mais curto, mais rápido, tu vai pedir uma teleentrega de comida. Então, essa organização, mas muitas vezes essa organização eu preciso ter clareza da minha prioridade. Né, do que sim, eu amo a minha família, eu amo meu trabalho, mas antes de tudo isso, para que eu continue vivendo com eles, eu preciso estar bem. A rotina também ela é essencial, né? A gente sabe. A gente está com 52 minutos, vamos dar uma... Agora é a última, mas assim, a rotina, por exemplo, férias, né? A gente se desorganiza na rotina. E retomar a rotina não é fácil. Aí, de novo, né? Quem... Por exemplo, tá voltando das férias, parei de me exercitar, comi mal nas férias. E Candice, ser saudável também não é prisão. Isso que eu digo para as pessoas. Ser saudável não é prisão. Ser saudável é esse equilíbrio. E ser saudável, por exemplo, significa, às vezes, eu vou tomar uma bebida alcoólica e tá tudo bem. A questão é que isso não se torne um hábito, ou seja, que eu não beba todos os dias. Isso que não é bom. Eu vou comer sobremesa esporadicamente. Isso é ser muito saudável. O problema é comer sobremesa todos os dias. É ter o hábito de comer a sobremesa. Isso que a gente tem que ter clareza, né? Do que realmente a gente não precisa se privar de nada que a gente gosta. Só a gente realmente tem que ter clareza do que realmente faz bem para mim, e isso sim eu vou fazer repetidas vezes. E aí, para finalizar... Não, e outra coisa, né, gente? Tipo, bola pra frente. Agora saí da academia, ali, tá, ok. Aconteceu. Agora é daqui pra frente, né? Não adianta ficar olhando pro passado assim, né? Exato. E só falando um pouquinho mais do exercício, que eu acho que aqui é importante, eu tinha pontuado para a gente falar, que o exercício ele é um hábito angular. Por quê? O que os estudos mostram?
que o exercício ele aumenta a produção de dopamina, não é só endorfina, de dopamina também no nosso cérebro, que dá motivação de 30% a 40%. Já na primeira semana, então, e esse aumento de dopamina no cérebro nos ajuda no foco, na motivação, a fortalecer aquele hábito e também ele nos estimula a criar hábitos melhores. Tu deve perceber isso, quando tu tá mais fisicamente ativa, tu come melhor, tu pensa mais nas tuas escolhas alimentares, tu dorme melhor, tu consegue gerenciar melhor o teu estresse. Então, ele é um hábito angular, porque ele nos ajuda a incorporar outros bons hábitos. Eu acho que tinha uma época que eu corria, eu acho que foi a época que eu mais cuidei, assim, de alimentação e de sono, porque eu vi que quando, tipo assim, eu tava cansada, eu tinha dormido mal, eu corria muito mal. Quer dizer, eu já corria mal normal, mas eu corria muito pior. Senão eu corria muito pior. Então, tipo assim, se eu sabia que eu ia correr no outro dia, eu me alimentava super bem, eu ia dormir super cedo, porque eu sabia que se no outro dia eu não tivesse, eu ia correr muito, ia ser muito mais doloroso aquilo para mim. Verdade. Então, Candice, nós pensamos em trazer algo bem prático, né, agora para a vida das pessoas. Eu acho que cada uma dá uma dica, quem sabe? Ótimo. Tipo assim, de uma mudança de hábito bem tranquila, assim, pros pacientes. Cada uma dá uma. Tu começa ou eu começo? Não, eu posso começar, né? Começa. Então, vamos, dos hábitos, né, uma das mudanças muito importantes, que talvez, né, as pessoas nem tenham parado para pensar, que é comer rápido. Comer rápido, existe uma pandemia de pessoas hoje que comem rápido. E eu, realmente, no consultório, com certeza, é mais de 90% das pessoas. Então, a pessoa vem com problema digestivo, seja do estômago, intestino, e quando eu pergunto como é que é o momento da refeição, você come rápido ou devagar? Mais de 90% come rápido. Então, e aí quando eu começo a explicar para os pacientes o benefício de comer devagar e o prejuízo de comer rápido, a pessoa, não, eu quero mudar. Tá, mas e aí? Como é que a gente faz para mudar? Né? Então, eu sempre digo para os pacientes, então tá, eu quero começar a comer mais devagar, porque eu sei que eu vou ficar mais saciado, isso vai me ajudar a ter uma melhor digestão, eu vou me sentir menos estufado, eu vou conseguir comer uma quantidade menor, isso vai me ajudar, né, a perder aqueles quilos excedentes. Então, sim, eu quero ter esse meu novo hábito. Bom, e o que me motiva? É justamente o que eu já falei. Como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou fazer? Bom, eu sempre digo para os pacientes, para mastigar mais a comida, comer devagar, nós precisamos desacelerar a mente. E naquele modo correria, que é justamente no modo luta e fuga, do estresse, do simpático, o que acontece? O nosso corpo, ele não vai no automático, ele vai fazer o quê? Vai recriar o hábito que aquela pessoa já tem. 1, 2, 3, engoliu. 1, 2, 3, engoliu. 1, 2, 3, engoliu. Então, eu preciso justamente acalmar minha mente. Então, eu sempre digo para meus pacientes, senta na mesa, respira fundo, que é uma das melhores formas, a gente já falou aqui, de acalmar a mente. Respira 1, 2, 3 vezes. A Candice também no podcast número 5, sobre a parte de mudança de comportamento, também nós falamos um pouco sobre isso, falou sobre o rezar antes da refeição também. Né? Então, uma atividade que acalme a tua mente. Celular longe. Respira fundo, 1, 2, 3 vezes. E aí sim, começa a comer e sentir o gosto da comida. Puxa, como ao degustar, mastigar 10, 15 vezes, eu tô sentindo mais o sabor da comida. E aí, outro dia, de novo, vou comer, comecei a comer rápido. Opa, calma, eu busco comer mais devagar, porque eu sei que comer mais devagar é importante para minha saúde. Respira e começa a observar como tu te sente comendo devagar. Tem um colega nosso que ele dá a dica de largar o talher, né? Também. Então, isso da gente, pequenos mini hábitos, fatiar, né? A mudança de comportamento em pequenas mudanças. Então, esses próximos 15 dias eu vou trabalhar a minha mastigação, vou começar a comer mais devagar. Ótimo, 15 dias, já estou conseguindo já. E aí justamente você vai reaprendendo a comer de uma forma diferente. E aí, daí, depois de 15 dias fazendo isso, aí sim, agora eu vou começar a atividade física. Então, devagar.
Por quê? Porque o nosso cérebro, como nós conversamos antes, ele não quer mudar. E se a gente começa a colocar muita mudança junto, é difícil de sustentar. Guria, a gente é muito conectada. Tu sabe qual é a dica que eu ia dar? Tirar o celular da mesa. Ótimo! Cara, é muito engraçado isso. Mas exato, olha só como é. Não, eu acho assim, eu acho que ele é insalubre comer com o celular na mesa. Eu acho insalubre, assim. E eu acho assim, o lugar da mesa, pelo menos assim, tu tem filhos, eu tenho filhos, é o momento que a gente senta para conversar, para saber como é que foi o dia, para as crianças contar o que aconteceu no colégio, blá, blá, blá. Então, é o momento de conexão também. Além da conexão com a comida, eu acho que é o momento de conexão com as outras pessoas. Exato. E o celular na mesa, eu acho que não tem espaço ali, sabe? Ele tipo, prejudica a nossa digestão e ele prejudica a nossa conexão com as outras pessoas. Então, a dica que eu ia dar é o seguinte: está na hora da janta, está na hora do almoço, o celular tem que ficar muito longe da mesa. Ele não faz parte ali, sabe? Eu disse, não só na mesa, duas mudanças, tirar o celular da mesa e do banheiro. Sim, pra gente voltar a ter ócio criativo no momento do banheiro, sim. É o momento do ócio, daqueles 2, 3, 4, 5 minutos da gente poder, naquele momento, estar ali tranquilo, eu comigo mesmo, assim. Então, acho que isso pode ser duas mudanças bem importantes. E muito que é fácil, não é uma coisa que tu tem que mudar a tua rotina, né? Vamos combinar, né? Exato. Candice, então, para finalizar aqui nosso podcast, né? Já vi que nós já batemos aí o tempo. Eu gostaria hoje de deixar a seguinte mensagem: que a sua genética, ela não define o seu destino. Mas sim as escolhas que você faz no seu dia a dia. Então, à medida em que eu começo a fazer escolhas mais saudáveis, eu vou criando hábitos mais saudáveis. E esses hábitos mais saudáveis, justamente, eles vão justamente me ajudar a, novamente, para quem não está se sentindo com saúde, voltar a ter saúde. E para quem está se sentindo com saúde, busca, por exemplo, envelhecer bem, né? Continuar tendo a saúde, independente de quantos anos tiver, realmente esse é o caminho. Então, não deixe, né, de cuidar de si, não deixe de se colocar como prioridade número 1 na sua agenda e não deixe de, né, retome hábitos antigos, como eu digo sempre, né? É isso que tu falou, a conexão no momento da refeição, a leitura antes de dormir, ao invés de ficar lá no celular, que é outro hábito péssimo para a nossa saúde, é usar a tela antes de dormir. Então, que 2025, né, que eu desejo aqui que seja um ano de muito aprendizado para todos nós. Não, eu acho que isso uma coisa é a gente, tipo, conseguir se olhar e ver o que não faz sentido na nossa vida daqui. Tipo assim, eu daqui 10 anos, eu quero continuar com esse hábito ou não. E os hábitos que a gente não quer continuar daqui 10 anos, se a gente conseguir mudar eles para uma coisa melhor, né? Perfeito, porque se a gente vai deixando, por exemplo, a bebida alcoólica, eu vou deixando de lado, vai criando mato naquele circuito, sabe? Sim. Aquele circuito que já tá aqui bem consolidado, aí tô abusando muito da cafeína, tu vai diminuindo, vou substituir pelo chá, depois eu vou até, vou daqui mais um tempo, vou diminuir também. E assim vai indo, vai criando, como eu disse, né? O cérebro vai esquecendo daquele caminho. Então é isso, é reforçar os comportamentos bons, os hábitos bons, e aos poucos abandonando os que não são tão bons. Belezinha. Estelinha, contato na rede social? Vocês me encontram no Instagram, Estela Marini Gastro. A gente tem o Instagram do Gastrotalks também, né? Que é o Gastrotalks _. E o meu é o candicekrumel.gastro. Essa aí, pessoal, começamos então 2025 e vamos que vamos, né, Estela? Verdade. Nosso podcast já se tornou nosso hábito, né? Exato. E é sempre muito bom estar aqui conversando contigo. Então tá. Beijo, amiga. Beijo, Tchauzinho. boa semana. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.